Obrigado, Pai. Thank you, Father. Pode sentar. You may sit down. Eu quero compartilhar I'd like to share nesse culto da manhã e no da noite in the service in the morning and at night uma palavra. a word. Começo ela pela manhã e termino à noite. Start it in the morning and get it done at night. Se você não puder estar, If you can't be, depois procure ver essa palavra no vídeo. later look and try to see this word in the Vai video. estar na internet. It's going to be in the internet. Nosso site www.novidadedevida.com.br. Our website www.novidadedevida.com.br. Eu não sei como vai ser para vocês, I don't know how's it's going to be for you, mas eu posso afirmar, but I can affirm eu ganhei um grande presente de Deus. I got this great present of God. Nessa semana, This week, os meus ouvidos, my ears, os meus olhos, my eyes, e meu coração se abriram my heart were open para compreender mais da palavra. to comprehend more of the word. Eu estou muito feliz, I'm a lot happy porque para mim, because for me, o Senhor me levou num nível mais profundo de revelação. the Lord took me to a deeper place of revelation. Não sei quem esteve aqui quinta-feira, I don't know who was here Thursday. mas Deus nos deu uma palavra muito abençoada, sim ou não? God gave us a really blessed word, yes or no? Eu não sei quantos jovens estiveram aqui ontem. I don't know how many young people were here yesterday. Infelizmente, eu acho que não gravaram, Unfortunately, I don't think they recorded it. mas eu falei sobre sonhos e ilusões. I talked about dreams and illusions. Algo muito forte para a vida dos jovens. Amém, Really jovens? strong for the young people, right? E nesse dia, And in this day, eu espero conseguir nesses dois cultos. I hope to be able in this two services. São 7 folhas, It is 7 pages, mas eu espero conseguir dividindo nos dois but cultos. I hope to be able to divide into both services. Ministrar para você Minister to you sobre as coisas novas about the new things e as coisas and antigas about the old things que estão em Deus. that are in God. Uma palavra muito forte para mim, Really strong word for me. e eu espero que seja forte para você. I hope it's strong for you. Toda essa palavra All of this word está baseada no livro de Mateus, capítulo 13. is based in the book of Matthew chapter 13. Eu estarei lendo somente em português, I'll be reading only in Portuguese, inúmeros versículos agora, many verses now. e depois eu continuo com a tradução. Later, continue translation. Abre a tua Bíblia em Mateus 13. Open your Bibles in Matthew Eu 13. quero que você acompanhe a leitura. I'd like you to see this Nós reading. vamos ter no telão, se você não trouxe Bíblia. Have it up there if you didn't bring your Bible. Mas eu gostaria que você pudesse fazer essa leitura com fé. I'd like you to be able to read this with faith. Que você tivesse fé no que você vai estar escutando. You would have faith in what you're listening. Que você acreditasse That you may believe que a palavra de Deus transforma. the word of God transforms. Que a palavra de Deus cura. The word of God heals. Que a palavra de Deus liberta. The word of God sets free. Que a palavra de Deus capacita. The word of God makes capable. Que quando a palavra de Deus é lida, When the word of God is o read, Espírito Santo é the liberado. Holy Spirit is let out. Igreja, nós temos que ter a palavra. Church, we have to have the A word. palavra é a verdade. The word is the truth. Você está aí comigo? Are you there with me? Olha para quem está do teu lado e diz: Look to the person next to you and say, toda circunstância muda, every circumstance changes, mas a palavra não. but the word doesn't. Diz para outra pessoa isso. Tell this to another person. Muitos não me entenderam. Many didn't understand. Está vendo esse copo? Can you see this cup? Não sei se dá para perceber. I don't know if you can notice. Ele tem um pouco de água. It has a little bit of water. Isso muda, meu irmão. This changes good. Ele pode estar cheio daqui a It pouco can be full next time, ou pode estar vazio. or it can be empty. Mas a palavra não muda. But the word doesn't change. O que você está dizendo? What are you saying? Na palavra está escrito The word that is written. que você pode ser santo porque Ele é You santo. may be holy because he's holy. Que você pode vencer porque Ele é You vencedor. may be a winner because he is a winner. Você pode ver o Deus You may see God, Todo-Poderoso em the Cristo. Almighty God in A Christ. palavra diz The word says que Ele te comprou para ser rei e he brought sacerdote. you to be a king and priest. A palavra diz que você é bendito. That you are blessed. Tem alguém aqui, Someone here, talvez hoje, maybe today, tem só um pouquinho de bênção. it's just a little bit of blessing. Se você vacilar, If you do, esvazia. it gets empty. Mas se você estiver atento, But if you você sai desse culto leave the service, transbordando em bênção. go overflowing in blessings. Tem alguém aqui? There's someone here. E eu vou ler essa palavra. And I'm going to read this word. Quando você lê a palavra, When you read the word, o diabo fica mais endemoniado. Satan is more in demon. Ele treme He shakes in diante da verdade, front of the word. porque ele não pode anular a He verdade. cannot cancel the word. Mateus 13, Matthew 13, versículo 1. verse 1. Falei leitura sozinho. We're going to read only in Portuguese.
tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto, e um produz 100, o outro 60 e outro 30. Propôs-lhes outra palavra dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes:
O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? Disse-lhe Jesus: entendestes todas essas coisas? Disseram eles: sim, Senhor. E ele então lhes disse: por isso, todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai. Uau! Vou repetir. Disseram eles: sim, Senhor. E ele lhes disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Dá um glória a Deus. Grande, hein? It's big, huh? Mas quantos já foram abençoados na leitura? But how many were blessed in the reading already? E agora eu vou trazer para você os remas que Deus colocou no meu espírito. And I'm going to bring to you the remas that God placed in my spirit. O ápice dessa ministração, The climax of this ministration. o objetivo principal dessa ministração The main objective of this ministration é esse versículo: is this verse. escriba instruído acerca do reino. Teachers of the law, instructed in the kingdom. Eu quero te levar I would like to take you a uma compreensão to a comprehension daquilo que Deus está falando e fazendo hoje, of what God is saying and doing today, para que você seja essa pessoa. so that you may be that person. O Senhor diz que essa pessoa The Lord says that this person é um pai de família. is the father of a house. Ele compara He compares o escriba the teacher, que scribe, conhece o reino that knows the como kingdom um pai de família. as a father of a Nesse ano house. de 2013, This year of 2013, uma das forças do Pai one of the strengths of the Father sobre esta igreja. over this house. E por isso lançamos um livro chamado Paternidade. That is why we put out a book called Paternity. E por isso gravamos músicas falando da That paternidade. is why we recorded songs of the O CD ao paternity. Pai que me ama. The CD to the Father that I Grande love. força de Deus nessa casa Great strength of the é Father mostrar in para this- você in this house is to show que you Deus tem um plano para that você God has a plan for you, te tornar um pai. making you a father. Deus quer te tornar um pai. God wants to make you into a father. Deus quer que você seja alguém God wants you to be que someone representa o who reino represents the kingdom sobre a terra, over the earth, a ponto de adotar a terra to the point of adopting e the earth investir em alguém and rejeitado investing to someone e rejected transformar essa and terra. transforming this earth. E eu quero mostrar para você essa I would visão. like to show you this vision. O capítulo todo de Mateus 13 The whole chapter of Matthew é 13 muito especial. is really special. Contém ensinos extraordinários. It has extraordinary teachings. E é interessante pensar. And it is interesting. Jesus thinking. estava na casa dele, Jesus was in his house. ele sai da casa He dele leaves his house. e vai para a praia. He goes to the beach. Quando ele chega na He praia, gets to the beach. Jesus sai da casa, Jesus leaves the house. ele vai para a praia. Goes to the beach. Quando ele chega na praia, He gets to the beach. já tem uma multidão esperando. There's already a multitude waiting for him. E quando ele olha para a multidão, He looks to that você tem que multitude. lembrar You have to remember que o que movia Jesus what moved Jesus era a compaixão. was compassion. Ele busca um barco, He seeks a boat. ele senta no barco. He sits in the boat. Olha que interessante, Looks irmãos. how interesting. Imagina a praia aqui, Imagine the beach here.
Jesus entrando num barco, Jesus coming into a boat, toda a multidão olhando para ele, all of the multitude looking at him, e ele de dentro do barco, and he is inside the boat, sentado no barco, sitting in the boat, ele começa a ensinar. starts to teach. Você está aí? Are you there? Você está aí mesmo? Are you there? Você concorda comigo Do you agree with me que muitos that many estavam nesse lugar? were in this place? Sim ou não? Yes or no? Sim ou não? Yes or no? O texto não diz multidão. Doesn't the text say crowd? Querido, uma multidão não são 10 pessoas, A crowd is not 10 people, não são 20 pessoas. not 20 people. São muitas, amém? There are many. Amen? Jesus senta no barco e Jesus começa a sits in the pregar. boat and he starts to preach. Ele fala a parábola do semeador. He talks about the parable of the sower. Quando ele acaba de falar a parábola do semeador, When he stops to talk about that parable, os discípulos fazem algo. the disciples do something. Imagina aqui o barco, Imagine here the boat. Jesus no barco, Jesus is in the boat. todo mundo na praia. Everyone is in the beach. E Jesus ensinando And Jesus is e teaching. todo mundo prestando atenção And ali. everyone is paying attention there. Uau, Wow. que palavra tremenda. What a tremendous word. Quando ele para de falar, When he stops speaking, a Bíblia diz the Bible says que a multidão fica the parada, crowd is stopped, mas os but discípulos the disciples se aproximam do barco. get near to the boat. Só os discípulos. Only the disciples. A multidão continua na praia. The crowd is still at the beach. De novo. Again, Jesus estava em casa, Jesus was at home, ele sai de casa e vai para a praia. leaves his house and he goes to the beach. A hora que ele vê a multidão, When he sees the crowd, ele entra na água, comes into the water, dentro de um barco, inside a boat, senta he sits down, e começa a pregar. starts to preach. E ele ensina por He parábolas. teaches through parables. Fala para quem está do teu lado, parábolas So the person next to you, parables são palavras are words, lindas, beautiful words, mas que escondem but that hide os mistérios de Deus. the mysteries of God. Os discípulos estão vendo aquela multidão. The disciples are seeing that crowd. Eles ouviram a parábola, They listen to the parable, mas eles falam, não, but they say, no, aqui na praia here at the beach, está muito raso. it's too shallow. Aqui na Here praia at the beach, eu não estou entendendo. I don't understand. Jesus, Jesus, por que o Senhor está falando em why are parábolas? you speaking in parables? Nós não estamos entendendo. We're not understanding. Você está aí? Are you there? Fica tranquilo, It's okay. vamos indo. We're going to go. Jesus explica algo tremendo. Jesus explained something Vai para o tremendous. versículo 11. Go to verse 11. Vai para o versículo 11. Go to verse 11. Mateus 13. Matthew 13. E ele respondendo disse-lhes, And he replied to him, saying, porque a vós, because to you, discípulos, disciples, a vós, to you, discípulos, disciples, aqueles que estão dispostos a sair da praia, the ones who are willing to leave the beach, aqueles que estão dispostos a entrar na água, the ones who are willing to come into the water, aqueles que estão dispostos a se aproximar the ones who are willing to do come near movimento que Jesus se assentou. to the movement in which Jesus sat down in. Tem alguém aí? There's someone in there. Os discípulos perguntam, Disciples ask, por que você fala em parábolas? why do you speak in parables? Ele diz, He says, porque a vós, because to you, discípulos, disciples, é dado conhecer os mistérios do reino, the knowledge of the secrets of the kingdom mas a is eles given, não é dado. but to them it is not. Jesus está dizendo, Jesus is saying, aquele que só quer estar na praia, the one who only wants to be in the beach, recebendo a minha voz, receiving my voice, comendo do meu pão, eating of my bread, bebendo do meu cálice, drinking of my cup, esses these, vão me ouvir, não you're vão gonna ouvir, listening e to não vão me me. entender. You're not going to Mas understand você me. que quer entrar mais fundo, But you that want to go você que deeper, quer avançar nas you águas, that want to go deeper você into que the quer se water, aproximar do meu you that want movimento, to get near to my movement, você vai conhecer mistérios. you're going to know the mysteries. Você vai ouvir You're going to mistérios. listen to the mysteries. Agora veja o que Jesus fala. Now see what Jesus says. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, Because to you the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven is mas a given, eles não lhe é dado. but not to them. Porque aquele que tem Whoever has se dará will be given more, e terá em abundância. and will have in abundance. Mas aquele que não tem, Whoever does not have, até aquilo que tem, even what he has, lhe será tirado. will be taken. Jesus sai de casa, Jesus leaves his vai para a house, praia, goes to the beach, encontra uma multidão, finds a crowd,
A multidão se The aproxima, crowd gets near to him. ele escolhe um barco, He chooses a boat. ele senta no He barco, sits in the boat. a multidão fica na The praia, crowd is in the beach. fica olhando de longe, They're looking from mas far. tem um grupo de But homens e there's a mulheres, group of men and women chamado de discípulos. called disciples. Fala, não, eu não vou ficar aqui sem Say, entender No, não. I'm not going to be here Não, eu without não vou ficar aqui sem understanding. entender No, não. I'm not gonna Eu be vou lá here. também. I'm going to go there as well. Ei, Jesus, Hey, Jesus, por que tem parábola aí? why there's parables there? Porque eu escolhi um povo Because I chose a people para entender o que eu to falo. understand what I say. Outros vão ficar assistindo, Others are going to be vão watching. viver algumas You're bênçãos, gonna live some vão viver blessings. alguns milagres, You're gonna live some mas miracles. um povo But people vai compreender o que eu estou It's going to dizendo. comprehend what I'm saying. E esse povo, And this people, o que ele tem, what he has vai crescer. is gonna grow. O que ele What tem, he has vai aumentar. is gonna get O que higher. ele tem, What he has vai entrar em outro He's going nível. to go into another Mas level. aquele que não tem, But the one who até o que doesn't não have, tem, even what he does vai not ser have, tirado da is vida going to be dele. taken away from his life. Sabe o que Jesus estava You falando? know what Jesus was saying? Existem pessoas que me seguem, There are filho. people that follow me. Son. Elas gostam de ir para a praia me olhar. They like to go to the beach to look Eles at me. recebem um milagre, They receive a miracle. mas logo o milagre passa. But soon the miracle Eles goes recebem away. uma vitória, They receive a victory. mas logo a vitória But passa. soon the victory Mas passes. tem um povo, But there's a people. eles vão atravessar as They go águas, to a way eles in the vão waters. andar, They're going eles to vão walk. chegar. They're going E to quanto get. mais passa o dia, The more the mais day eles passes, crescem, the more mais they eles grow, entesouram, the more mais they eles treasure, têm. the more they have. Alguém vai aplaudir Jesus? Someone is going to applaud Jesus. Não é aplaudir o pregador, é Jesus. Not applaud the preacher, it's Jesus. Paulo, o que você está dizendo? Paulo, what are you saying? Jesus mostra que é um grande privilégio entender sua linguagem. Jesus shows that it's a great privilege to understand his Ter uma language. mente, Having a mind, coração heart aberto that is open para aquilo que não é terreno. to that is not terrain. Ser alguém que compreende a linguagem do reino Being someone who comprehends the language of the kingdom é fundamental para esses dias da nossa is vida. fundamental for these days of our lives. Fala para quem está do teu lado. Tell the person next to you. Você pode ser PhD, You may be PhD. você pode ser um crânio. You may be this brain. Einstein 2. You may be Einstein number 2. Mas saiba algo, But know something. os dias são maus. The days are evil. O inferno Hell está agitado. is agitated. Você precisa conhecer You need to know os mistérios do reino. the mysteries of the kingdom. Você precisa entender You need to a understand linguagem de Cristo. the language of Christ. Irmão, e aqui eu vou falar porque te amo. And here I'm going to say this because I love you. Quantos de vocês How many of you leem a Bíblia read and read the Bible e não entende nada? and you understand nothing? Porque você se acostumou a ficar na praia. Because you're used to be at the beach. Você não tem ido mais profundo. You did not go deeper. Você não tem pago o preço de You oração, have not paid the price of preço prayer, de jejum. the price of fasting. Você está satisfeito You're satisfied ao ouvir uma pregação. to listening to a preaching. Os discípulos não estavam. Disciples Eu were vou not. provar isso, I'm going irmão. to prove this. Eu não sei se eu já provei com esse primeiro I don't know if texto. I proved it this first text. Ouça, eu não estou brigando com você. Listen, I'm not fighting Eu tô with te you. I'm not alertando. arguing with you. I'm just alerting Porque a you. Bíblia está dizendo Because the Bible is que se saying você for alguém que está acostumado a estar na that praia, if you are someone used to be at the a beach, ouvir, listening and o que você listening, tem você vai perder. what you Irmão. have, you're going to lose, brother. E você pode chamar minha esposa aqui, And you can call my wife ou up here, pastores que me or acompanham. pastors that are with Irmão, me. nós já estamos com 18, quase Brothers, 19 anos de I have ministério. like 18 or 19 years of Na igreja ministry. aqui, 16 At anos. church here, 16 Que eu já vi years. de gente perder bênção, What irmão. I've seen of people losing Que eu blessings, já vi brother. de gente perder dom. What I have seen of people losing E their os dons gifts. são The irrevogáveis. gifts cannot be E eu já taken vi away. gente perder. And I've seen people lose them. Mas vamos continuar. Well, let's continue. Ser alguém que compreende a linguagem do reino Being someone that comprehends the language of the kingdom é fundamental para esse tempo em nossas vidas. is fundamental for this time in our lives. Não podemos aceitar We cannot accept a incredulidade e a dureza de the coração unbelievingness and the hardness sobre of heart nossas vidas. over our lives. Temos que romper com o modelo deste We mundo. have to break through with the role model of this Ele é world. vazio, It is empty sem Deus. without God. Um modelo de independência A role model of e de independence força no eu. and of strength of the self. Quando entendemos o reino de Deus, When we understand the kingdom of God, entendemos que quem não é com, we understand who is not with ou por Cristo, or with Christ, for autom- Christ, ou automaticamente automatically é contra Ele. is against Him. Quando nós não entendemos o reino, When we understand the kingdom, quando nós não
temos a revelação do mistério que é o reino de Deus, when we don't have the revelation of the mystery of that is the kingdom of God, nós estamos presos no gigante do nosso eu, we cut into the giant of ourselves, na incredulidade. of the unbelievingness. Lucas 11:23, Luke 11:23 ele fala sobre isso. talks about this. Quem não é por mim é contra mim. Who is not with me is against Quem me. não ajunta espalha. Who does not gather spoils. Spreads. O que eu estou tentando dizer? What am I trying to say? A incredulidade, The unbelievingness, a dureza do coração, the hardness of the heart, a supervalorização do eu, the overvaluing of the são self. forças satânicas, They're satanic strengths pois são contra Cristo, because they are against são Christ. inimigos do Senhor, They're enemies of the são Lord. inimigos do reino. They're enemies of the kingdom. E aqui, vai para Mateus 13:15. And here go to Matthew 13:15. Fica muito claro It is really clear na explicação de Cristo aos in discípulos the explanation to Christ que o to the Senhor não disciples quer that the Lord does not curar, want to heal, ou seja, manifestar poder or is it manifest the power sobre aqueles que não querem ouvi-lo. over those who do not want to listen to him. Não querem ouvi-lo como a voz da They verdade. don't want to listen to him as the voice of truth. Não querem ouvi-lo como aquele que é a fonte de toda sabedoria. They don't want to listen to him who's the resource Muitos of all querem ouvir knowledge. Jesus Many want to listen to Jesus naquilo que lhe agrada. to what pleases Isso them. não é ser discípulo. That is not being a É ser alguém que está disciple. na praia. It's being someone O who's in the discípulo quer beach. aprender tudo. The disciple wants to learn everything. Olha o que está escrito em Mateus 13:15. Look what is written in Matthew 13:15. Você pode ler o que está no telão? You can read what is in the screen. Vamos mais uma vez? Let's go once more. Olha o que esse texto está dizendo. Look what this text is saying. Jesus está dizendo, Jesus is saying tem alguns there are some que vão receber mais. that are going to receive more. Tem alguns There are some que vão conhecer os mistérios de that are going Deus. to know the mysteries of God. Mas tem alguns But there are some que ouvem that listen and listen. assistem, They watch and mas watch. nunca compreendem, But they never comprehend porque não querem because they do not want se converter. to turn back. Não querem mudança, They don't want change. querem benefícios, They want benefits. querem acréscimo, They want adding. não querem metanoia, They don't want metanoia. não querem transformação. They don't want transformation. E o Senhor está And the dizendo, Lord is saying, não dá para falar para esses. no, it's impossible to speak to those. Eles estão ouvindo de mau grado. They're listening in with a bad Eles estão attitude. ouvindo. They're listening. Eles estão lá na They're praia, there at the beach. mas eles não querem saber a But verdade. they don't want to know the truth. Eles querem ver o poder. They want to see the power. O que isso significa? What does this mean? Vai para 1 Coríntios 2,14. Go to 1 Corinthians 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. The man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discerned. Vai para João 8,43. Go to John 8:43. João 8,43. John 8:43. Por que não entendeis a minha linguagem? Why is my language not clear to you? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Because you are unable to hear what I say. Vós tende por pai o diabo, You belong to our father, the devil, e querem satisfazer os desejos do vosso pai. and you want to carry the father's desire. É forte, hein? This is strong, no? É forte, hein? This is strong. Vamos repetir esse texto aí. Just repeat this text. Por que não entendeis a minha linguagem? Why is my language not clear to you? Por que não poderdes ouvir a minha palavra? Because you are unable to hear what I say. Vós tendes por pai ao diabo, You belong to your father, the e devil, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. and you want to carry out your father's desire.
Sabe por que as pessoas ficam na praia? You know why people are in the beach? Porque na verdade elas não querem converter. Because actually they don't want to turn back. Mas o que eu estou dizendo aqui é bom. But what I'm saying here is good. Estamos entrando em um tempo We are coming into a time que muitos nesse lugar that many in this place, estão na praia, they're in the beach. mas eles vão falar, não é They're possível. going to say, no, it's Olha impossible. aqueles discípulos. Look at those Olha o disciples. que eles estão ouvindo de Look at Deus. what they're listening Olha o que of Deus está God. falando com Look at eles. what God Não, eu is também vou speaking para a to praia. Eu them. vou I'm sair also da gonna praia. go. I'm Ei, gonna vem leave the comigo. beach. Vem Hey, comigo. come Vamos with lá me, pro come with me. barco. Let's Vamos go. pro barco. Let's go to Chegou the a hora boat. dos mistérios. Time for Chegou the a hora dos mysteries. mistérios. Time for the mysteries. Eu quero mudança na minha I want vida. change in my life. Eu não quero um casamento de fachada. I don't want a marriage that Eu não is quero fake. só ter dinheiro. I don't wanna have Eu não money quero só only. ser I bonitinho. don't wanna be Eu quero a beautiful. presença de Deus I na want the minha presence vida. of God Eu in quero my ouvir a life. voz do I Senhor. want to listen Eu quero to the voice entender a of the Lord. linguagem do meu I Deus. want to Eu understand vou the para language esse of my barco. God. I'm Eu going to quero. this boat. Fala, Pai. I want Fala, it. eu quero. Speak, Father, I want it. Muitos nessa casa Many in this house. vão dizer, diabo, You're going to say, você Satan, foi meu pai. you are my father. Eu era arrogante. I was arrogant. Eu era metida besta. I Eu era was prepotente. arrogant. I was prepotent. Eu era I incrédulo. was unbelieving. Eu era alguém independente. I was someone that was Mas independent. chega, diabo. But it was enough. Chega, diabo. Enough. O plano de Deus The plan of God não só é is not que only ele seja o meu pai, that He may be my mas father. Deus me fará um But pai. God speaks to me Deus as me dad. fará um pai. Eu God vou speaks to me sair as da dad. I'm gonna praia. leave the beach. Eu serei I discípulo. will be a disciple. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. You have as a father Satan, and you want to fulfill the desires of your father. Vai para João 10, 26. Go to John 10:26. Olha o que está escrito. Look what is written. Jesus aqui nesse contexto ele está dizendo. Jesus here in this context is saying, Os homens perguntaram para the ele. man asked him, Dizem-nos abertamente. they say to me openly, Você é ou não é o filho de Deus? are you or are you not the son of Os God? homens estão perguntando para Jesus. Men are asking Diz Jesus, abertamente. say it openly. Você é ou não é o filho de Deus? Are you or are you not the son of Olha God? o que Jesus responde. Look what Jesus answers. Mas vocês não creem. But you do not believe Vocês não são minhas ovelhas. because you are not my sheep. Eu já disse isso. I already said Eu this. já disse que sou eu. I already said that it Eu is já me. disse que eu sou Cristo. I said that I'm Eu já Christ. disse que eu sou. I already said that I Mas am. vocês não creem. But you don't Vocês believe não são minhas because ovelhas. you're not my sheep. As minhas ovelhas My sheep ouvem a minha listen voz. to my voice. Ouvem. Listen, Eu as conheço I know them e elas me and conhecem. they know me. Ouça, Listen, quantos de vocês how many of you, o ensino da palavra the teaching of the word é impraticável? is impracticable? Peraí, mas como eu vou pôr isso na minha Oh, vida? how am I going to place this in my life? Ah, não, isso daqui foi escrito há 2000 No, anos. this was written 2,000 years ago. Não, não dá mais para viver isso. No, I can't live this anymore. Esse pastor fala bonito. This pastor speaks Outro beautifully. dia uma senhora em Fortaleza, A woman in Fortaleza, uma senhora muito simples, a really simple woman, ela disse para o pastor, she told the pastor, pastor, vocês são tão lindos. Pastor, you guys are so beautiful. Vocês querem tanto o nosso bem. You guys are good so much. Vocês inventam histórias You guys invent stories. para que a gente acredite em Deus. You make up stories so that we would believe in God. Porque o testemunho nosso Because our testimony, de que Deus fala conosco, that God speaks to us, que Ele revela that He reveals como prosperar o casamento, how to prosper your como marriage, prosperar a how to saúde, prosper your como health, prosperar how to finanças, prosper your como finances, conhecê-lo how mais. to know Him more. Para ela é impossível. To her, it's impossible. Ela acha que a gente está She inventando thinks that we're making it up para ela se animar. so that she can get happy. Você está aí, irmão? Are you there, brother? Eu tenho uma notícia para te dizer. I have news to give you. Jesus está vivo. Jesus is alive. Eu não sei você, I don't know you, mas eu falei com ele nesse dia. but I spoke to him in this day. E sabe o que é melhor? You know what is better? Ele falou comigo. He spoke to me. A Bíblia diz que ele me desperta a cada manhã The Bible says that He wakes me up every para morning ouvir a sua voz. to listen to His voice. Sabe como? You know how? Como um discípulo. As a disciple. Mas muitas vezes, irmão, But many times, brother, as pregações são impraticáveis. the preachings are impractical. Como perdoar? How to forgive? Como ser fiel no How dízimo? to be faithful in my tithes? Como abençoar alguém? How to bless someone? Ah, pastor, eu sou jovem. Pastor, I'm young, man. Como não ter vida sexual How ativa? can I have my sexual life not active?
Como ser honesto num mundo caído. How to be honest in this fallen world. Irmão, você está ouvindo. You're listening. Você não está entendendo. You're not understanding. Eu falo com pesar. And I speak this to heaven. Se arrependa logo, Repent quickly, para que você não perca o que você tem. so that you won't lose what you have. Esse ano, This year, Deus nos reposicionou. God repositioned us. Esse próximo ano, This next year, você decide o que você quer. you decide what you want. Ficar na praia? Stay at the beach. Bonita a palavra, hein? Beautiful word, huh? Tá lá na praia, olha pro You're irmão. at the beach. O que ele falou? Oh, what did he say? Sei não, mas eu chorei. I don't know, but I cried. Eu tremi, meu. I was shaking. Caí até na unção. I even felt. Foi It tremendo. was tremendous. Mas o que você entendeu? But what do you understand? Sei lá, cara. I don't know, man. O que você mudou? What did you change? Nada. Nothing. Agora eu só vou de domingo na igreja. No, I just go on Sundays at church. Estou um pouquinho mais arrumado. I'm a little bit more dressed up. É isso que Deus tem para você. Is that what God has for you? Você vai ouvir a voz. You're going to listen to the voice. Bate no teu peito e fala, eu sou Get ovelha. your chest and say, I am a sheep. Eu conheço o meu amado. I know my loved one. Eu não vou ficar na I'm praia. not going to stay at the beach. Eu vou I'm mergulhar. going to dive in. Eu vou entrar na I'm água. going to come into the Eu vou water. alcançar o I'm movimento. going to reach the movement. Presta atenção. Pay attention. Nós precisamos ouvir ao Senhor. We need to listen to the Lord. Não podemos seguir sem sua We direção, cannot follow without His direction, sem seu conselho. without His counsel. A palavra é verdade. The Word is the truth. Jesus é a verdade. Jesus is the O truth. Espírito é a The verdade. Spirit is the truth. Deus é a verdade. God is the truth. Fala para quem está do teu lado. Tell the person next to you. Sem revelação, Without revelation, não teremos compreensão we will not have comprehension dos mistérios do Senhor. of the mysteries of the Lord. Eu queria nesse primeiro momento, I'd like in this first moment, para continuar daqui a pouco, so that we continue soon, te levar ao arrependimento. take you to repentance. Como assim? How? Eu quero expor a verdade aqui. I'd like to expose the truth here. Como você tem sentado na cadeira das igrejas? How have you been sitting in the churches of churches? Como alguém que já pratica tudo? As someone that practiced everything? Como alguém que já sabe tudo? Someone that knows everything? Lembra dos escribas e fariseus da época de Cristo? Remember the scribes and the Pharisees of the Veio time para of o que eram os Christ. seus, They came for the one who was his, mas os seus não receberam. but theirs did not receive. Eles estavam acostumados na praia, They were irmão. used at the beach, brother. Bonitos ternos, Beautiful bonitos vests, comportamentos, beautiful, uma vida horrível, a horrible life, vida medíocre. mediocre life. Deus não tem mediocridade para você. God does not have mediocreness for you. Deus não tem mediocridade para você. God does not have mediocreness for you. Eu não sei, I don't know, mas eu tenho no meu espírito, but I have in my spirit, muito forte, really strong, que o Pai está muito interessado the Father is really interested em acordar aquele que está dormindo. in waking the one who is sleeping. A palavra de Deus diz: The Word of God says, desperta tu que dormes, wake up you, O sleeper, e Cristo te iluminarás. and Christ will shine upon you. Então, nesse primeiro momento, eu quero So, in this moment, I would like to te convidar a uma reflexão. invite you to a reflection. Você é alguém que está na praia, amado? Are you someone who are in the beach? Ou você é alguém que está procurando mais profundidade? Or are you someone who look for more deepness? Você é alguém que está na praia? Are you someone who is in the beach? Ou você é alguém que está disposto a dizer para Jesus? Or are you someone who is willing to say to Jesus, Fala claro. speak it O clearly, que está pegando? what is happening? Fala claro. Speak O clearly, que eu tenho que fazer? what I have to do. Fala claro. Speak Não clearly. precisa falar em mim, não precisa falar You don't escondido. have to say it hidden. Não, não, fala, eu quero No, ouvir. just say, I want to Pode listen. mexer com o que for. Just move whatever you Fala want. do jeito que Just for. say the way Eu you quero want. ouvir tua I want to voz. listen to Eu your quero voice. ser treinado. I want to be Eu trained. quero ser I want capacitado. to be Eu capable. quero mudar de I vida. want to change my life. Fala, Just Jesus. say it, Jesus. Eu estou aqui agarrado no barco. I'm here. I'm with the Eu boat. quero saber por quê. I want to know why. Você está aí? Are you there? Se você não está sendo essa pessoa If you're not being that person que está saindo dos teus limites that are leaving your limits para ir mais profundo, to go deeper, mas você quer se arrepender nessa but you manhã, want to repent in this morning porque você quer ir mais profundo. because you want to go deeper. Você quer deixar de ser ouvinte para ser You discípulo. want to stop being the listener to be a disciple. Você não quer incredulidade no You don't coração. want the unbelievingness in your heart. Você não quer valorização do eu You want the value of a yourself ponto to the point of da palavra de Deus the Word of não God combinar com o teu estilo de vida. not matching your style of life.
Amado, que coisa horrível. Dear one, what Eu bato horrible no thing. peito I dizendo hit que my sou chest crente. saying that I'm a believer, Mas minhas atitudes não são but crentes. my attitudes are not of a believer's attitude. O jeito que eu trabalho, The way that I work, o jeito que eu cuido da minha casa, the way that I take care of my house, o jeito que eu cuido de mim the way mesmo, that I take care of myself, os meus comportamentos my behaviors, negam deny a grandeza de Deus the greatness of e God, revelam a força da minha carne. reveal the strength of myself. Ouça, irmão, que eu vou falar rasgado aqui. Listen, I'm going to speak down Se openly. você é soberbo, If you are a sober, vaidoso, if you're vain, orgulhoso, if you're se você não prideful, ganha uma vida para if Jesus, you don't get a life se for você não Jesus, ora, não if you jejua, don't pray, if you don't fast, você está muito longe do que Deus tem. you're a Querido. lot far from what God has. Você está for na you. praia, You're at the beach. se não estiver dentro de casa. If you're not at home. Mas o que é bom? But what is good? Ele está aqui dizendo, He is here saying, eu não quero que você perca o que eu tenho te I don't dado. want you to lose what I have given to you. Ainda dá tempo. There's still time. Corre para o barco. Come away to the boat. Fecha teus olhos. Close your eyes. Eu não me importa It doesn't matter se você é pastor, apóstolo. if you're a pastor or apostle. Não me importa quem é você. It doesn't matter who you are. Mas se você entende But if you understand, que você precisa de um you arrependimento, need a repentance, uma tomada de decisão. a decision changing. Eu acho que eu não sei nadar. I don't think I know how to swim. Acho que a água está gelada. I think the water is cold. Sei lá se Jesus vai permitir. I don't know if Jesus is going to Mas allow. na praia eu não fico But in mais. the beach I won't stay Eu anymore. vou entrar nesse I'm going to movimento. come into this movement. Eu preciso dele. I need it. Quero te convidar a ficar de pé I'd no like teu to lugar. invite you to stand up in your place. Eu quero convidar você a levantar tuas mãos I'd like to invite you to raise up your hands e pedir para o Senhor destampar os teus ouvidos, and o teu ask the coração. Lord to unveil your Destampar os ears, teus olhos. your heart and your eyes. Fala com ele do teu jeito, Speak amado. to Him in your way, dear one. Deixe sair palavra dos teus lábios. Let the words come out of your lips. Aleluia. Hallelujah. Se você puder pôr as mãos sobre o teu peito. If you can place your hands over your chest. Pai, eu oro por essa igreja amada. Father, I pray for this loved O church. Senhor sabe que eu não vim aqui You know condenar, that I did not come here to condemn, Father, brigar. to argue. Mas eu vim despertar pessoas que eu amo e que o Senhor ama. I came to wake people that I love and that you love. Porque esses dias são maus. Because these days are evil. O inferno tem se levantado. Hell has raised up. E por isso muitas vezes That is why many times nós nos equivocamos we are mistaken em ouvir e ouvir a tua palavra in listening your e não word praticá-la. and not practicing Em it. ouvir e ouvir a tua palavra And listening your e word, não pôr not putting a tua palavra como verdade. your word as truth. Porque muitas vezes não compreendemos. Because many times we don't Não conseguimos comprehend. fazer a ligação We can do the da linking nossa prática de vida of our practice of life com aquilo que estamos ouvindo. with what we are listening. Mas Senhor, eu e eles But Lord, me and them, aprendemos hoje na tua palavra we learn today in your word que muitas vezes that many times o homem natural, the natural man ele não compreende as coisas do does Espírito not comprehend the things of the porque Spirit parecem loucura. because to him they're craziness. Então nós declaramos agora, So we declare now, nascemos em Cristo, we're born in Christ. somos espirituais. We are spiritual. Toda a força do inferno, Every strength of hell, toda a força do eu, every strength of the que self quer nos segurar no natural, that wants to keep us in the solta as natural. nossas vidas agora. Let go of our lives right Solta as now. nossas vidas agora. Let go of our lives right A now. palavra está escrito. The word is written. 2 Coríntios 5, 2 17. Corinthians 5:17. Aquele que está em Cristo, The one who are in nova Christ, criatura é. new creature As is. coisas velhas The passaram, old things past. eis que novas They're new. se fizeram todas as coisas. All things are Nós made. declaramos agora: We declare right now. carne se aquieta, Flesh, get quiet down. homem velho se Old aquieta. men, quiet É down. tempo do homem espiritual. It is time for the spiritual man. É tempo.
It is time de ouvir e entender ao to Senhor. listening and to hearing to Por the isso Lord. nós renunciamos That is why we renounce toda a paternidade satânica every sobre nós. satanic paternity over us. Renunciamos We renounce todo o prazer que vem do diabo. every pleasure that comes from Satan. Renunciamos We renounce toda a força de Satanás. every strength of Satan. Onde Satanás nos controla. Wherever Satan controls Quebrado us agora. is broken now. Sai da nossa vida. Leave our lives. Sai do caráter. Leave the character. Sai do corpo. Leave the body. Sai da memória. Leave the memory. Solta a nossa vida. Let go of our Vamos, lives. igreja, vamos, Let's go igreja. church. Let's go Sai church. do nosso meio. Let out our meal. Nós declaramos agora We declare now que nunca mais that never again iremos satisfazer will satisfy os desejos do the diabo. desires of Satan. Eu não quero I don't want it satisfazer o desejo do diabo. to satisfy the desires of Satan. Eu quero I want to glorificar o meu Deus. glorify my God. Eu quero. I want to. Eu quero. I want to. Eu quero. I want to. Em nome de Jesus. In the name of Jesus, Eu rejeito agora I reject now toda mentira do diabo. every lie from Satan, Toda mentira do diabo every lie from the devil que está na minha vida. that is in my life. Eu rejeito agora I reject now todo engano do diabo every deceit from que Satan veio à minha vida that came to my life por pensamentos, by thoughts, sentimentos, through feelings, memória, memory, inteligência, intelligence, conhecimento. knowledge. Sai da minha vida. Leave my life. Toda mentalidade satânica Every satanic mentality seja desfeita be unmade agora right now em nome de Jesus. in the name of Jesus. Senhor, Lord, continua dizendo, Senhor, continue saying, Lord, eu sou sua ovelha. I am your sheep. Eu reconheço. I recognize Jesus é o meu pastor. Jesus is my pastor. Eu quero ouvir a tua voz. I want to listen to your Eu voice. quero compreender a tua I linguagem. want to comprehend your language. Me abençoa hoje Bless me today com a compreensão with the comprehension daquilo que é a tua voz, of what is your voice, daquilo que é o teu querer. what is your will. A tua palavra diz Your word says que nós devemos that we should nos sujeitar a Deus, subject ourselves to God, resistir ao diabo. resist to O Satan, diabo fugirá de and nós. Satan will flee from Mas us. está escrito But it também is written as well que Deus resiste ao soberbo. that God resists the sober. Muitas vezes Many times, a soberba do meu the coração pride in my heart me faz entrar makes me come in num nível de to resistência. a level of resistance. E por isso And that is why eu resisto a Deus I resist God e me sujeito ao diabo. and I subject myself to Mas eu Satan. declaro mudança But I hoje. declare change today. Soberba sai do meu coração. Pride leaves my heart. Soberba sai do meu coração. Pride leaves my heart. E eu declaro, And I declare o meu joelho se dobra my knees bow down diante do Rei da Glória, in front of the King of Glory, diante de Jesus. in front of Jesus. Somente dele. Only of Him. O meu joelho não se dobra. My knees are not bowed down. Mas segundo Only Esse after mundo. this world, o desejo do meu the coração, desire of my heart, eu quero I want to. a vontade de Deus. The will of God. Eu quero I want ser discípulo. to be disciple. Eu quero me esvaziar. I want to empty Eu myself. quero diminuir I want to get lower para que ele cresça. so that He will grow. Por isso, That is why hoje, today, diante de Deus, in front of God, diante dos in homens, front of man, diante do mundo, in front of the world, diante do in inferno, front of hell, eu declaro com a minha I boca declare with my mouth o que creio com o meu what I coração. believe in my heart. Jesus Cristo de Nazaré, Jesus Christ of Nazareth, o Filho do Deus the Altíssimo, Son of the High, Most High o God, Filho do Deus de Abraão, the Isaac e Son of the God Jacó. of Abraham, Isaac, and Eu Jacob. creio I believe que ele nasceu that He was born através da Virgem Maria, through Virgin Mary, pelo poder do Espírito through the Santo. power of the Holy Eu Spirit. creio I believe que ele viveu that He lived e morreu por mim. and died for me. Mas eu creio também, But I believe as por isso well, confesso, that is why I que ao confess terceiro dia that on the third ele day ressuscitou, He resurrected, subiu aos céus, He went up to the e heavens, está à direita do and Pai. is in the right hand of the Creio Father. também. I also Ele believe foi He glorificado, was glorified. ele derramou o He Pentecoste. poured out the Pentecost. E hoje, And today, Ele é He is meu único my only Senhor e Salvador. Lord and Savior. Ele não é só o Salvador, He's not only the ele Savior, não é só o que cura, He's not only the one ele é who o heals, chefe sobre todos. He is the head Ele above é o all. meu chefe. He is my Ele é head. o meu Senhor. He is my Eu Lord. recebo I receive como Him meu Deus as my God, e eu confesso and I confess como meu Senhor. as my Lord. Eu
queria que você desse as mãos para quem está do teu lado. I'd like you to give hands to the person next to you. Eu queria que você liberasse sobre essa vida o dom do Espírito. I'd like you to let out over this life the gift of the Spirit. Pai, eu declaro o movimento sobrenatural nessa casa. Father, I declare the supernatural movement in this Pessoas house. batizadas com o Espírito Santo, People baptized with the Holy com Spirit, evidência de falar em with línguas. the evidence of speaking in tongues. Pai, eu declaro o poder do Espírito Santo tocando os discípulos nessa manhã. Lord, I declare the power of the Holy Spirit touching the disciples in this morning. Recebe o Espírito Santo. Receive the Holy Você que Spirit. estava frio, recebe You that fogo. are cold, receive the Você que estava fire. distante, recebe vida. You that are far, Você que receive estava the duro, life. recebe You quebrantamento. that are hard, receive the brokenness. Recebe, recebe. Receive, receive. Recebe, recebe. Receive, receive. Recebe, recebe. Receive, receive. Recebe. Receive. Querido, ministra. Dear one minister. Ah, mas eu não tenho. Oh, but I don't have. Faça. Do E it. fluirá. And it will flow. Sai. Leave. Sai. Leave. Sai. Leave. Sai da Leave. praia. Leave on the Sai da beach. praia. Leave the beach. Sai da praia. Leave the beach. Ore canta labashei kobobas. Ore canta labashai kamanás. Se você fala em línguas, fale em línguas. If you speak in tongues, speak Se in não falava, tongues. fale If you agora. didn't speak, Receba speak o now. dom. Receive the gift. Eleboshei canta Suroboso, labashei kamanás. doloroboroboso. Ore bunda Rubostara shei rabri kebobote bebeso, te anda lababa. dolororororosum, brababaso, dolorobos. Rubobobobobosu, doloroboshe, derererererebo. Se você puder dar alguns abraços e dizer para essa pessoa, If you could give some hugs and say this to this person, você não nasceu you were not born para ouvir, 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 ouvir e não entender. to listen, listen, listen and not understand. Você nasceu You were born para viver o melhor de Deus. to live the best of God. Abraça alguém, Hug abraça, someone, fala isso para essa hug pessoa. someone and tell this person this. Você pode falar isso para outra pessoa. You may tell this to another person. Não se satisfaça somente em enxergar. Do not be satisfied only in seeing from far. Você pode ter revelação. You can have revelation. Se você pode aplaudir Jesus, aplauda. You can applaud Jesus, applaud Him. Eu não posso parar ainda. I cannot stop still. Eu tenho que avançar um pouco I mais. have to advance a little bit more. Sente um pouquinho. Sit for a while. Posso? Você quer ouvir mais um pouco? You want to listen a little bit more? Queria fazer uma pergunta a alguém nesse lugar que foi abençoado até aqui. I'd like to ask someone in this place who was blessed until now.
Voltando a Mateus 13. Coming back to Matthew 13. Jesus estava na casa, Jesus was in the house. ele foi à praia, He went to the beach. começou a pregar em parábolas. Started to preach in parables. O que ele fez? What he did, Quando ele viu a multidão, when he saw the crowd, ele escolhe um barco, he chooses a ele boat. senta no barco He sits in the boat. e começa a pregar He starts to em preach parábolas. in parables. Os discípulos não aguentam. Disciples do not come in. Eles saem correndo. They come away. Devem ter se molhado. They must be got them wet. Eles vêm para o barco. They get to the boat. E eles perguntam, por que em parábolas? They ask why in parables. Tudo isso que eu te expliquei. Everything that I explained to you. Agora veja que interessante. Now see how interesting. O texto de Mateus The 13 text of Matthew 13 diz says que a multidão continuou ali, that the crowd continued there no mesmo lugar que estava. in the same place they were. E Jesus começou a falar com os And discípulos. Jesus started to speak with the disciples. De novo, Again, Jesus estava no barco. Jesus was in the boat. Então eu sou Jesus, ele é o So discípulo. I'm Jesus, he's the E disciple. Jesus começa a contar novas parábolas para os Jesus discípulos. starts to speak another parables to the Ele está disciples. falando com He ele, is speaking to them, mas todos estão ouvindo. but all of them are listening. Só que quando ele está falando com But when ele, he's speaking to him, a palavra direcionada a the ele, word directed to him, é mais fácil ele entender. it's easier for him to understand. Veja que interessante. See how interesting. Jesus, dentro do Jesus, barco, inside the boat, ele ensina 3 parábolas. he teaches 3 parables. Nós já lemos? We read, Diz comigo, joio e trigo, say with me, the wheat and the wheat and the sowing, the de seed. novo, joio e trigo, Say with me again, grão de mostarda the grain of mustard e o fermento na farinha. and the ferment and the wheat. Ele ensinou a parábola do He semeador taught the parable of the sower. e ensina 3 parábolas. He teaches 3 parables. Antes de começar a ensinar essas parábolas, Before he starts to teach these parables, ele conta he speaks and o que tells, significa a parábola do semeador. what does the parable of the sower mean? Explica tudo. He explains everything. Ah, isso daqui é que caiu Oh, ali. this one is that it fell there. Essa ali. This one fell Ele vai there. explicando a parábola. And he goes and explains the parable, Lembrando, reminding ele está no barco, he is in the boat, os discípulos próximos the disciples are near e a him, multidão na praia. and the crowd is in the beach. Tudo bem? Is it okay? Veja. See, Depois que ele explica a parábola do semeador, after he explains the parable of the sower, a primeira parábola, the first parable joio e trigo, of the weeds and the seeds, ele ensina um valor do reino he aos teaches discípulos. a value of the kingdom for the disciples. Todos estão ouvindo, All of them are listening. mas ele explica algo tremendo. He teaches something tremendous. Ele fala assim, He says this, gente, people, quem está no reino, who's in the kingdom, quem está no reino, who is in the kingdom, não é conhecido is not known enquanto não cresce. while they don't grow. Presta atenção. Pay attention. Ele diz para os He discípulos, tells the disciples, tinha um campo, there was a field, eu pus uma boa semente, I placed a good seed there, mas o inimigo but the enemy pôs semente no mesmo campo. also placed a seed in that same place. Só que ele já tinha But explicado he already had explained o que era what it o was, campo, the a field, semente the seed da outra parábola. of the other parable. E se os discípulos não estivessem abertos, And as the disciples are not open, eles iam confundir they would mistaken a semente da primeira the parábola. seed of the first parable Não é a mesma coisa is not the same thing que a semente da segunda. as the seed of the second one. Alô. Hello. Na primeira parábola, In the first parable, a semente the seed é a palavra de Deus. is the word of God. Na segunda, In the second one, só quem tem revelação. only who has Porque revelation. ele não explica, Because he did not explain. mas ele diz algo. He says something. Quando o diabo trabalha When Satan e works, quando eu when trabalho, I work, a única maneira the only manner de você saber so that you can know é vendo o crescimento. is seeing the growth. Fala para quem está do teu lado. Tell the person next to you. Enquanto você não cresce, While you don't grow, não dá para saber we can know se você é joio if you're weed ou se você é trigo. or if you're wheat. Isso para mim é muito forte. And this for me is really strong, brother. Veja, See, as pessoas estão aqui, people are here ouvindo, listening, mas não crescendo em but Cristo. they're not growing in Christ. E Jesus vem e fala para Jesus eles, comes and tells them,
Vocês viram? Did you see? Os cuidados do mundo The carings of the world destroem a palavra. destroy the word. Vocês viram? Did you see? Tá com o pé em Deus e o pé no You have mundo. a feet in the world and a Destrói a feet in palavra. Jesus, you destroy the Para word. dar certo. So they can go Isso é right. boa You terra. have to be good E aí soil. entra na medida do reino. And there you come into the way of the 100, kingdom. 100, 60, 60, e 30. and 30. E ele disse antes, And he says before, o que você tem, what you have, você vai perder. you're going to lose. Mas o que você tem, But what do you have? você vai entrar numa medida de 100, You're going to come into a measure of 100, of 60, de 30. and of 30. Aquele que não é discípulo perde. The one who's not O disciple discípulo recebe loses. 100, 60 e The 30. disciple receives Dá 160 and glória a 30. Deus. Praise God. E agora ele fala, Now he says, mas tem um lance. yes, but there's something. Eu estou sempre trabalhando, I'm always working, mas o diabo também. but Satan as well. Eu estou sempre investindo, I'm always investing, mas o diabo também. but Satan as well. E a única maneira And the only way de descobrir quem é quem of discovering who is who através do crescimento. is through the growth. Fala para quem está do teu lado, Tell the enquanto person next to você you. continuar If you still continue numa vidinha espiritual desse tamanho, in a little spiritual life this size, dá para saber won't be se able você to é know joio, se você é trigo, irmão. if you're wheat or wheat, brother. Vou continuar, tudo bem? I'm going to continue, okay? Essa é a primeira parábola que ele conta com os discípulos ao pé do barco. This is the first parable that he speaks with the Segunda disciples at the parábola, feet of grão the de boat. mostarda. The second parable, Ele ensina algo extraordinário. the grain of mustard. He teaches something extraordinary. Olha o que ele ensina. Look what he teaches. Se vocês entenderem If you understand o que eu estou ensinando, what am I teaching, tudo que é meu everything that is mine começa pequeno. starts little. Irmãos, não fala nada com você, Brothers, não. doesn't this speak with you? Nós estamos na geração We're in a generation com a mania de grandeza. with a line of greatness. Você quer ser o top sempre. You want to be the top always. Mas ele está dizendo algo. But he's saying something. Os que são meus discípulos The ones who are my disciples, jamais desprezarão os pequenos they will começos. never give less worth to the smallest beginnings. Mas tenha certeza, But you must be sure. começa pequeno. It starts Não little, tem nada maior. but there's nothing Não greater. tem nada maior. There's nothing Não tem greater. nada maior. There's nothing Não tem greater. nada maior. There's nothing Não tem greater. nada maior. There's Tem nothing alguém greater. aqui. Someone here. Talvez, meu irmão, Maybe, brother, você está lá na praia, you're there on the beach no topo da sociedade, and the top of society, se achando o Zaqueu de 2013. thinking you're the Zacchaeus of 2013. Talvez você vai começar pequeno, Remember, you're going to start little. ter que se humilhar, You're going to have to humble yourself. subir numa árvore, Come up to a para tree ver se Jesus to resolve see if falar com Jesus você. decides to speak to you. Todo mundo vai falar, Everyone is going to say, nossa, mas o cara era rico. oh, but he was A rich, tua huh? família vai falar, ai, tá Your ficando family's going to otário say, oh, agora. he's like stupid Ai, now. tá isso e aquilo. Look, he's this and that. Pode começar pequeno, meu I mean, irmão. it starts little. Mas daqui a pouco a tua família vai But estar soon na your árvore family is com going to be at você. the tree with you. Daqui a pouco a tua família vai dizer, eu quero o que você tem. Soon your family is going to say, I want what you have. Tem gente que chega aqui na igreja There are people that get to church. e já fica imaginando o dia que eu vou dar o microfone para ele pregar. They already imagine the day that they're going to give him the microphone so they can Porque ele é preach. grande na sociedade, Because they're great in society. ele acha que é grande He aqui. thinks he's great in here. Desculpa, meu irmão. I'm sorry, brother. O reino The kingdom começa pequeno. starts small. Quero te ver arrumar o I banheiro, want to see you fixing bathrooms, limpar o estacionamento. cleaning the parking Começa lots. pequeno. Starts Uma small. hora, One time. ouça, Listen, a multidão, the crowd, quando Jesus começa a ensinar when isso, Jesus starts to teach this, eu acho, I think, isso aqui é minha this teologia. is my theology. Ela estava na praia. They were on the beach. Aí Jesus começa a dizer, Jesus starts to say, o reino dos céus the kingdom of God é como a semente da mostarda, is like the grain of a mustard, menor de todas, the least of all, e torna a maior de and todas. it becomes the greatest of all. Eu acho I que believe deram um passo para trás. that they give a step back. Porque quem não é discípulo Because who's not a disciple? não gosta desse tipo de They do pregação. not like this type of preaching. Sabe que pregação que ele You know what gosta? type of preaching they like? Cura, Healing, prosperidade, prosperity, milagres. miracles. Nós pregamos isso nessa casa. and we preach this in this house. Mas ouça, But listen, Deus God trará crescimento. will bring growth. E sabe como? You know how? Sabe como? You know how? Dizendo para você baixar a bola. Telling you to get down. Dizendo para você se humilhar. Telling you to humble yourself.
Multidão não gosta de ouvir isso, não. Crowd does not like to listen to Multidão this. gosta de ouvir o pregador dizendo: aqui está a geração do avivamento. Crowd likes to listen to the Aqui preacher está a say, here's the geração que vai mudar a revival. terra. Here's the nation Aqui who's estão going to os change reis the e earth. The sacerdotes. kings and priests. Tudo verdade. It's true. Mas você vai ser rei e sacerdote But you're going to be a king and priest o dia que você se dobrar diante do rei. the day that you humble yourself in front of God. Primeira parábola, joio e trigo. First parable of the wheat and his wheat. Segunda palavra, grão de mostarda. Second parable, the grain of mustard. A terceira palavra me deixa elétrico. The third word, it makes me shake. It makes me shake. Treme, irmão, treme. Shake, shake. Não, você não. No. Some brothers are like, Treme. shake, shake, shake. Ah, tem uns caras que tem 14 anos e parece velho, tá assim. Some people, they're like 14 years old. They're like, Olha o que o Senhor ensina na parábola do fermento. look what the Lord is teaching in the parable of the ferment, Quando the tem um yeast. discípulo meu, When there's a disciple of mine, não importa doesn't matter circunstância, the circumstance, situação, the situation, lugar, the place aonde ele entra, where he comes in, leveda. it comes up. Você não entendeu? You didn't understand me. Nós já lemos o texto. eu We não already preciso read the ler de text. I novo. don't need to read this O again. texto diz que tinha 3 medidas Text de says that there farinha, were 3 weights of yeast, pouquinho de fermento. little bits of flour. Levedou tudo. Everything came up. É a nossa hora, It is igreja. our time. Os discípulos vão Disciples, go. mudar lugares nessa We're gonna cidade. change places in this city. Isso me faz entender. This makes me understand Se você está na tua família, that if you're in your você family diz que é crente, and you say that you're a tua família não believer, muda, your family doesn't tem algo change. errado com você. There's something wrong with you. Você está na praia, meu You're irmão. in the beach, Você brother. não está no barco. You're not in the boat. Se você trabalha numa empresa, You work in a business e nada club, acontece and nesse nothing emprego, happens there. tem algo errado com você. There's something wrong with you. Porque ele diz, Because he says, quando o fermento entra, when the yeast comes não tem in, jeito. there's no way. A massa leveda. The flour comes A up. massa leveda. The flour Eu estou grows. dizendo pro diabo, I'm se saying, prepara, diabo. get ready, Porque muitos saem Satan. da praia Because hoje. many leave the beach Saem today. da praia hoje. Many left E the eles beach vão mudar today. família. They're going to change Eles vão mudar families. lugares. They're going to change Eles vão places. mudar They're cidades. going to change Eles cities. vão- They're going to change. They're going to change. I'm going to use the yeast. Ah, você vai olhar para alguém e vai falar assim, You're going to look você to foi someone and say, escolhido. you were chosen. Pega teu dedão e vai, você foi Take a little finger and say, escolhido. you're chosen. Você foi escolhido. You were chosen. Fala, você foi escolhido Say, you were chosen para manifestar to o manifest extraordinário de the Deus. extraordinary of Tua God família, in your family, teu serviço, in your tua work, escola, in your em school, todo mundo. in every world. escolhido. You are the chosen one. escolhido. You are the chosen one. Até esse momento, queridos, Until this moment, Jesus está falando com os seus discípulos diante Jesus da multidão. is speaking to his disciples in front of the crowd. Em cada parábola e ensino, In each parable and teaching, Jesus confirma que os filhos do reino Jesus confirms that the sons of the não kingdom fluem do not flow ou vivem or live por conhecimento humano, through the human mas knowledge, por revelação. but through Mateus revelation. 13, 34 e 35, vamos ler de novo. Matthew 13, 34 and 35, we're going to read again. Está no telão, você pode ler? Eu gostaria que você repetisse a última frase. Mais 2 vezes. O que esse texto está dizendo? What is this text saying?
O Senhor quer The Lord wants que nesse dia aqui nessa casa that in this day here in this house, fique gravado em sua mente, may be recorded in your fique mind, gravado no seu may coração, be recorded in your heart, que quem ouve a voz do Senhor, that who listens to the voice of the Lord, ainda que não tenha significado para quem está na praia, even that it has no meaning for mas the one who's quem in the ouve a voz beach, do Senhor but the one who listens to the voice of the Lord, entrando, they're coming in está entrando They are coming in numa dimensão to a dimension dos segredos of de the Deus, secrets of dos God, mistérios of de the Deus. mysteries of God. Por quê? Why? Vai para 1 Coríntios 4:1. Go to 1 Corinthians 4:1. 1 Coríntios 4:1. Eu quero que você leia 1 esse texto. Corinthians 4:1. I would like you to read this text. Uau. Pode ler? Can you read it? Mais uma vez. Once more. Eu vou para Isaías capítulo 61. I'm going to go to Isaiah chapter Lá está 61. escrito: There is written, o Espírito do Senhor Deus the está sobre mim. Spirit of the Lord God Ele is me over ungiu me. para. He anointed me for. Está escrito ali: And it is written there eu e você that me and you, seremos ministros do we're nosso going to be Deus. ministers of our No Lord. lugar da nossa vergonha, In the place of our shyness, dupla we're going to have double honra. portion, Quantos vão viver double isso? honor. Who are going to live Olha this? para quem está do teu lado Go e to the fala: person next to you and say, a Bíblia diz the Bible que says você é carvalho de justiça, that you are oak of justice, ministro de Deus. minister of God. Ouça, Listen, se o Espírito desceu, if the Spirit came down, saiu da praia. left out of the beach, Vem comigo. come with me. Se você é alguém batizado com o Espírito If there's Santo, someone baptized with the Holy Spirit, desculpa, meu irmão, I'm sorry, brother. mas eu, como teu pai, tenho que te alertar. For me, as your dad, I have to não give tá na you a praia. look. You're not at the beach. Quando você decide sair da praia, When you decide to leave the beach, você começa a ouvir a voz do Senhor. you start to listen to the voice of the Ele Lord. quer te fazer algo He tremendo. wants to make you something tremendous. Sabe o que ele quer? You know what he wants? Que você tenha acesso aos That mistérios you, dele. that you will have access to his Mas mysteries. não é só para você. But it's not for you only. Você é o despenseiro. You are the keeper. Preste atenção. Pay attention. Vão imaginar Let's imagine que esse folheto that this news é um mistério de Deus. is the mystery of God. Eu sou Deus I'm God, e o Silas, and Silas, ele é alguém he is someone que está buscando Deus. that is seeking God. Ele vem a mim, He comes to me, eu entrego um mistério. I give the mystery. Você está aí? Are you there? Esse mistério, This mystery na mão dele, in his hand não é um só. is not only one. Quando ele vai para casa, When he goes home, levanta alguém aí. someone stand up. Ele dá um mistério para essa pessoa Gives a mystery to this porque person ele é despenseiro because he's a keeper dos mistérios. of the Ele mystery. continua com o mistério. He continues with E the ele mystery, reparte mistério. and he reparts the mystery. Ou você não sei se você está me entendendo. Listen, I don't know if you Mas eu understand me, declaro para você, but I declare for you, my sabe por que o brother. diabo quer que você fique You na know why praia? Satan wants you to stay on Sabe a por que ele não beach? quer que você entregue? You know why he doesn't Sabe want por you que to ele não quer give? que você mergulhe You know no why he doesn't want you Sabe to por que ele quer que dive? você só assista? You know why he wants only to watch? Sabe a potência que você Because é. he knows the Porque no dia que potential você that you are. decidir sair da praia, Because the day that you come out of the chegar no beach, barco, e eu creio que get foi to the hoje, boat, and I believe that it Você was orou today, comigo. you prayed Você with se me, levantou. you got up, você vai começar a entender you're going as to start coisas to de Deus. understand the things of De God tal maneira in a manner que você vai guardar you're going to keep os recursos de the Deus. resources of God in your Você life. vai ter o que You're oferecer. going to have what to offer to society Ao invés de ser aquele crente coitadinho instead of being the Christian that is the poor que anda one com uma canequinha pedindo esmola, that walks with this doação, little cup asking for você money. vai ser alguém que sai por aí. You're going to be the person that goes receive, 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 receive. Tem alguém aqui? There's someone here. Como assim? How? Uau. Wow. Depois de tantas explicações, After so many lá em explanations, Mateus 13, there in Matthew 13, o ensino de Jesus, teaching of ele Jesus, explica e ensina. he explains and teaches. Jesus volta para casa. Jesus comes back to home. Vou para casa. Let's go home. Ele estava no barco. He was in the boat. Os discípulos ouvindo, Disciples are listening. a multidão de longe. The crowd was so far. Preste atenção. Pay attention. Vem aqui 4 pessoas. Come here, 4 people, quickly. Fica aí. Stay there. Eram mais, né? There are more, right? Eram os discípulos de Jesus. Disciples of Ele Jesus. estava ensinando. Eu sou He was Jesus. tô teaching. ensinando. I'm Jesus and I'm teaching. E eles, uau, They're, wow.
E a multidão ouvindo. And the crowd is listening. Aí Jesus falou, tá bom, até And aqui. Jesus said, okay, it's good till Gente, here. Deus abençoe, acabou People, o God bless serviço. you. Service is O done. culto já foi. The service is Vou done. pra casa. I'm gonna go home. Tchau, tchau. Bye bye. E ele vai. He goes. Tchau. Bye. Ele vai para casa. Goes home. Os discípulos vão juntos. Disciples go together. A multidão fica na praia. The crowd is at the beach. Nem vai para o barco. Don't even go to the boat. Jesus prega. Quantas horas se passaram? Jesus preaches. How many hours passed? Eu já estou mais de 1 hora falando. I'm 1 hour already talking pulei about it. parábolas. And I Eu jumped expliquei detalhadamente. parables. I didn't explain it. Quantas horas eles estavam ali? How many hours were they Jesus there? tá, Jesus, tá, e fala. he speaks. A multidão devia ter The crowd sorvete. should be, oh, do you have some ice cream? Some coconut water? Oh, você trouxe sandal. Did you bring the sunscreen? E o povo e os discípulos recebendo. Disciples are receiving. Dá uma olhada nesse versículo. Look to this verse. Mateus 13:36. Matthew 13:36. Lê comigo. Read with me. Veja. See. Tchau, hein? Bye, huh? Deus abençoe. God bless you. Nos vemos. We see each E other. foi para casa. Went home. Aí ele deve ter sentado na He casa maybe dele. sat in his house. Aí os discípulos vão aos pés Disciples go to his feet e falam. and say, O que eles falaram? what did they say? Senhor, explica-nos a parábola do joio do campo. Acho que Jesus falou para eles, cara, vocês não cansam? I think Jesus told them, man, Eu aren't já you guys preguei, tired? rapaz. I was preaching, man. Tava lá. I was there. 10 horas. We're até agora. 10 hours Vamos now. comer alguma Let's coisa. go eat something. Eu vou encerrar com isso. Ops. I'm going to stop with this. Se você quer viver o melhor de Deus, If you want to live the best of God, você tem que estar desesperado por mais you dele. have to be desperate for more of Him. Sabe o que acontece com você hoje? You know what happens with you today? Você vem para a igreja e recebe uma palavra tremenda. You Assim, come não? to church and you receive a tremendous word, yes or no? Eu fiquei com dúvida. I was in doubt. E aí sabe o que você vai fazer? You know what you're going to do? Assistir TV, jogo de futebol. Watch a TV, your soccer game. Claro, temos que curtir a família. Of course, we have to be with our family. Mas ouça, But listen, quantos de vocês não podiam na mesa do almoço how many of you could not in the table and lunch conversar sobre o que vocês ouviram nessa manhã? talk about what you listened in this morning? Uau, o que a gente está precisando Wow. mudar como família? What do we need to change as a family? Mas sabe o que a gente faz? You know what we do? Acabou, It's done. começa a passar, a seguir cenas dos próximos capítulos. Soon, the scenes of the next chapter. A novela foi. The soap opera is done. Vamos aplaudir, aplauda. Let's aplauda. applaud. Yeah? Acabou, vamos embora, It's acabou. done. Let's go home. Os discípulos Disciples foram aos pés. went to the feet. Fala para quem está do teu lado, Tell aos the person pés. next to you, to the feet. Posição de adoração. Position of worshiping. Posição de quem quer mais. Position of who wants more. Você decide, meu irmão. You decide, brother. Eu não estou aqui dizendo o que você tem que fazer. I'm not here telling you what you have to pregando do. a palavra. I'm preaching the word of God. Deus vai levar essa igreja a uma nova fase. God is going to take this church to a new Ele trabalhou level. conosco por 2 anos para nos He reposicionar. worked with us for 2 years to reposition us. E agora, And now- Ele vai revelar mistério aos He's discípulos. going to reveal mystery to the disciples. Será um tempo de grande It's crescimento. going to be a time of great As growth. pessoas saberão que People você não will é know fogo de palha. that you are not- As pessoas not saberão fire. que você não é joio. Runs As away. pessoas People saberão are gonna know que that you're not você weak. é discípulo do Cordeiro. People are gonna Elas know that you're verão a a disciple of the presença de Lamb. Deus na tua vida. People are going to Porque see the Deus presence of abrirá God in os your life mistérios. because God is going to show you your mysteries. Mas o que você vai fazer? But what are you going to do? Ah, um dia tá bom. Oh, one day is momento good. tá bom. A moment is Ou good. você vai perseguir Jesus. Or are you going to persecute Jesus? Você quer mais dele. You want more of Eu Him. preciso mais da I need palavra. more of the Word. Ouça, irmão. Listen, brother. Se a palavra If the Word é um alívio na tua vida, is calming to your life, é um refrigério na tua vida, it's cools to your life, é um complemento para it's a tua vida, compliment to your life, você vai estar sempre na praia. you're going to be always in the Essa palavra é beach. tudo para But if você. the Word is everything Essa for palavra é you, tudo para você. the word is Você everything vai for entrar you. numa fase de vida. you're going to come into Alguém a vai falar, phase of life that someone's going to Esse say, cara aí não era aquele coitadinho. but wasn't that guy the poor Como que person? agora ele é diretor de uma How multinacional? now he's the director of a Cara, esse cara multinational? não era o coitadinho. Wasn't he that poor little Lembra de boy? José? Remember Esse Joseph? cara não é o coitadinho que foi vendido pelos irmãos. Wasn't he sold Esse for cara his não é o brother? coitadinho que ninguém quer Wasn't ele. he sold? Esse No cara one não wants foi him. coitadinho. O que ele Wasn't está he- fazendo dominando o What is Egito he doing aí? dominating Egypt there, huh? Lembra de Daniel?
Remember Daniel? Esse cara aí, o coitadinho que foi tirado da casa do pai. The guy's a little poor guy that was Foi taken from tirado, his foi house. escravo esse cara. He was a slave, that O que guy. ele está fazendo governando What is he Babilônia? doing governing Babylon? Eu profetizo, muitos vão crescer I nesse prophesy lugar. many are going to Muitos grow vão in this crescer nesse place. lugar. Many are Muitos going to vão grow in this crescer place. nesse lugar. Many are going to grow in this place. Aqui, Here, eu acabo a introdução I stop with the introduction da palavra que Deus me deu. of the word that God gave me. Tremendo o que eu falei até agora. Tremendous what I spoke to Não perca now. nada. Don't lose anything. Mas o ápice é o que eu vou ministrar à But the noite. climax is when I minister at night. Eu poderia falar agora pela manhã mais umas 3 horas antes de entrar no tema da noite. I could speak Mas at tá night a little bom. bit more, 3 hours till I come into the theme at night, but it's Eu good. sinto a vida de Deus correndo I aqui. feel the life of God running here. Sabe por quê? You know why? Fala pra quem tá do teu lado. For the Eu person resolvi next to sair you. da praia. Because I irmão. decided to leave Eu the resolvi beach. sair da brother. praia. I decided to leave the beach. Levanta a tua mão e fala assim, chegou a minha hora. Raise up your hand and say, my Chegou a time minha has hora. come. My time has come. Fica de pé. Stand up. Quero todo o pessoal do louvor aqui. I'd like all the worship team here. Eu abençoo você que está acompanhando em inglês. I bless you watching us in English. Que você viva os milagres do And you may Senhor. live the miracles of the Te Lord. convido para estar num culto aqui I ao invite you vivo to com be a in the gente. service here live with us. Você vai ser impactado com a presença You're going de to be Deus. impacted with the presence Eu of God. declaro uma entrada de ano I extraordinária para declare você. an introduction to this year that is extraordinary Abençoa a for tua you. nação. I bless your nation. Abençoa a tua vida. Bless your life. Que o melhor de Deus esteja com The a tua best of vida. God may be with your Em life. nome de Jesus. In the name of Igreja, Jesus. aplauda o Senhor. Church, applaud the Lord.